Aqui estamos juntos novamente para seguirmos com a leitura do livro O Perispírito e Suas Modelações, por Luiz Gonzaga Pinheiro. Hoje o capítulo 30, a reencarnação. E temos aqui um exemplo do Bhagavad Gita. Da mesma maneira que o homem, deixando de lado suas roupas velhas, veste outras novas, também o espírito, depois de abandonar os corpos gastos, se reveste de outros corpos novos. Bhagavad Gita, canto 2, estrofe 22. A reencarnação. Reencarnar significa retornar à carne. A esse processo, todo o espírito está submetido por anseio próprio de crescimento e destinação do plano de Deus para as criaturas. A reencarnação tem como base a justiça divina, que alia a caridade com a disciplina retificadora, oferecendo novas oportunidades de reparação da lei daquilo que foi violada. Reafirmamos, contudo, que a reencarnação, sendo uma lei natural, o conhecimento de sua existência perde-se no tempo. Encontramos a reencarnação generalizada entre os iniciados das escolas antigas, em numerosas obras literárias e no pensamento humilde do homem comum, embora às vezes confundindo a sua aplicação e descaracterizando a sua essência. Tal ocorreu na introdução da metempsicose, doutrina que supõe que o espírito humano reencarna em um corpo de animal como medida punitiva pelo mal que houvera praticado. Ao atingir a humanização, o princípio inteligente passa a chamar-se espírito, e a partir de então jamais reencarnará em corpos de animais inferiores. Os iniciados não divulgavam a sua ciência sagrada para a população, que não entenderia, dela se aproveitaria ou mesmo a deturparia, fragmentando-a em várias religiões, tal como ocorreu com a interpretação bíblica. Isso está bastante claro nos hinos órficos, quando aconselham: escuta as verdades que convém ocultar à multidão e que fazem a força dos santuários. No Egito, a reencarnação era estudada e aceita como lei igualitária, justa e generalizada. Nas escolas iniciáticas, o neófito aprendia a se conhecer e, como lição primeira, ouvia o sacerdote que presidia a sua iniciação em ensinamentos acerca do perispírito e da reencarnação. Dizia o mestre: ó alma cega, arma-te com o facho dos mistérios, e à noite terrestre descobrirás teu dúplice luminoso, tua alma celeste. Segue esse gênio divino, e que ele seja teu guia, porque tem a chave das tuas existências passadas e futuras. Entre os gregos, Pitágoras, Sócrates, Platão e outros filósofos foram grandes defensores da reencarnação, sendo que Sócrates não foi um iniciado porque gostava de ensinar a população livremente, conversando com ela e dela nada escondendo, razão pela qual foi condenado sob a alegação de perverter a juventude. Na Grécia, os que começavam a iniciação ouviam do hierofante: vinde gozar, vós que tendes sofrido, vinde repousar, vós que tendes lutado. Pelos sofrimentos passados, pelo esforço que vos conduz, vencereis, e depois do longo circuito das existências tenebrosas, saireis, enfim, do círculo doloroso das gerações. Amai, porque tudo ama. Amai, porém, a luz e não as trevas. Durante a vossa viagem, tende sempre em mira esse alvo. Quando as almas voltam ao espaço, trazem com hediondas manchas todas as faltas de sua vida, estampadas no corpo etéreo. E para apagá-las, cumpre que expirem e voltem à terra. Afirmam os Vedas, há uma parte imortal no homem, que é aquela, o Agni, que cumpre aquecer com os teus raios e inflamar com teu fogo. De onde vem a alma? Umas vêm para nós e daqui partem, outras partem e tornam a voltar. Segundo o budismo, está na cobiça a causa do mal, da dor e do renascimento. A reencarnação era, portanto, como ainda é, adotada por muitos povos, como nos demonstram
com clareza as obras com as quais nos brindaram. Como legado desse período lúcido e progressista dos egípcios para o futuro, temos a Tábua Esmeralda e o Livro dos Mortos, os Mistérios de Eleusis, Timeu e Perdon. São obras gregas que exalam essa doutrina. Entre os judeus, os iniciados também tomavam o conhecimento das vidas sucessivas através de obras como a Cabala, ou o Cabalá, como eles preferem que a gente diga, e o Talmud. Outros povos ainda adotavam a reencarnação como parte de seus ensinos e de aprendizagem. Os druidas da Gália, os indianos, através do budismo, cristianismo, brahmanismo, os persas, o mazdeísmo, zoroastrismo, os cristãos primitivos, até o Concílio de Constantinopla II, em 553 d.C. Lá estava a reencarnação. Lembramos ainda as figuras como Giordano Bruno, Dante Alighieri, Blaise Pascal, Orígenes, São Jerônimo, Cardeal Nicolau de Cusa e Jesus em Mateus 17 e João 3. Se mais não citamos é por ser outra finalidade de nossa pesquisa. Atualmente a alma, a reencarnação, não estão mais restritas ao campo religioso e dogmático. Adentraram nas universidades, as pesquisas de laboratório, o cerne das filosofias modernas, a razão da ciência. A reencarnação, na atualidade, constitui-se na única teoria capaz de explicar coerentemente a razão da dor, a diversidade dos destinos, a evolução espiritual e toda e qualquer situação de aparente injustiça. É concorde com todos os ensinamentos científicos, sem em nada contradizê-los, ao mesmo tempo em que fornece a chave de inúmeros enigmas de ordem psíquica, apoiando-se em demonstrações positivas e irrefutáveis. Explica tal lei o evolucionismo, que faculta o transformismo das espécies, caracterizando a evolução anímica pela ascendência do princípio inteligente. Com ela, desaparecem as dúvidas quanto à convivência em um mesmo lar ou não, do talento, do gênio, do idiota, do feio, do sadio, das aptidões, das intuições, da beleza e outros níveis existentes entre as pessoas submetidas ou não ao mesmo clima, educação, alimentação e tratamento. A biologia clássica tem se mostrado impotente para explicar de maneira lógica e sem subterfúgios todos esses incidentes, entre aspas. Admita-se que cada espírito, ao encarnar, traz consigo uma bagagem moral e intelectual e um karma determinando-lhe novas expiações, e tudo se esclarece meridianamente. Aqueles que dizem ser o gênio ou idiota, produto dos genes que o formaram, distanciam-se muito da realidade. Os genes contribuem na formação material do corpo, oferecendo ao espírito uma máquina perfeita para que se manifeste em sua genialidade, se possuir, ou, caso contrário, em sua mediocridade. Pode igualmente impor ao gênio a limitação de ficar manietado por deficiência do corpo que a lei karma lhe conferiu. Os genes obedecem às condições físicas que o perispírito traz, refletindo na formação do corpo a programação que lhe é imposta por uma lei maior que a própria genética. O espírito, através da sua evolução moral e intelectual, é que determina o grau de perfeição do templo que irá habitar. Concluímos, através desse raciocínio, que o idiota pode ser um espírito culto, aprisionado por não usar com ética os seus conhecimentos, e o saudável, na interpretação mundana, ser um espírito simples que não aprendeu os mais elementares rudimentos do amor. Lembramos a quem defende a teoria da hereditariedade psíquica que basta apenas um fato destoante para pôr à lona toda a teoria mal elaborada. Sócrates, o maior sábio da Grécia, era filho de um simples varredor de uma casa que vendia estátuas. Péricles gerou dois monstros, Xantipos e Pórocos. Machado de Assis era filho de uma lavadeira sem maiores conhecimentos. José do Patrocínio foi filho de uma escrava. Onde a hereditariedade psíquica em tais casos? Que dizer então de Michelangelo, aos 8 anos considerado completo na arte
da pintura? De Pascal, aos 13 anos, famoso matemático e geômetra? Mozart, aos 7 anos, compondo óperas? Goethe, aos 10, falando vários idiomas? E de Pepito de Ariola, aos 4 anos, tocava áreas com maestria, sendo estudado exaustivamente por Richer? Lembramos aqui a tolice de Hitler, tentando melhorar a raça simplesmente manipulando leis biológicas. Robert Graham, ao criar um banco de espermas, onde espermatozoides retirados de gênios da ciência, prêmios Nobel, são armazenados e conservados, visando gerar crianças superdotadas. Pobres espíritos, às vezes cultos, mas insensatos e ingênuos para a verdadeira ciência. O caráter, o talento, os dons que o espírito apresenta constituem o somatório da sua própria evolução, no que se infere às leis inatas, as inclinações, as ponderações e outros procedimentos podem, em alguns casos, manifestar-se muito cedo, mesmo antes do completo desenvolvimento cerebral físico, visto que o cérebro perispiritual se encontra formado e atuante em seus arquivos. Não nos reportemos aqui aos casos de crianças em adultos que lembram naturalmente, com detalhes minuciosos, as reencarnações passadas. Por esse assunto, encontra-se ostensivamente divulgado e comprovado, habitando a galeria dos eventos banais dos dias de hoje, onde a regressão de memória faz dobrar os joelhos das doutrinas não reencarnacionistas. No entanto, convém lembrar os motivos pelos quais, quando encarnados, não lembramos de nossas vidas anteriores, fato que, em última análise, constitui prova da bondade divina, que nos poupa as amarguras de expor em evidência nossos erros e crimes de outrora. Se lembrássemos tais desmandos, o remorso nos torturaria ou até poderia paralisar nosso esforço de reparação. Igualmente, na presença de um desafeto, teríamos dificuldade em perdoá-lo ou reiniciaríamos a contenda, agora com perspectiva de vitória em nossa vingança, quando o outro inimigo, no presente momento, nos é subalterno. Resta lembrar ainda que na presente encarnação poderemos estar assumindo uma situação inferior ou superior à passada. No segundo caso, abriríamos caminho para que o orgulho se instalasse em nós como verme devorador. Ainda outros diriam, quanto orgulho! Ontem pedia favores, esmolas, vendia biscates. Meu pai emprestou muito dinheiro a ele, que nunca pagou. No outro caso, em situação inferior, igualmente fariam referência ao infortunado com sarcástico humor. Quem diria? Ontem nadando em ouro e hoje comendo até besouro, coisas da maldade humana. E não é tudo. Reencarnarmos, às vezes, em ambientes cujas companhias não nos são afins. Imagine saber-se estranho em terra estranha, distanciado dos seres queridos, na dúvida atroz de não saber se os mesmos estão ou não felizes, ou que, por força de lei kármica, a mulher amada ou o filho adorado teve que nascer no lar do inimigo. Tantas são as desvantagens em saber os eventos passados na encarnação presente que o mundo seria um pandemônio, caso isso fosse de possível ocorrência. Troca de filhos, reincidências em vícios antigos, volta à rotina anterior, dívidas monetárias cobradas da última encarnação, heranças requisitadas de séculos passados, o rico planejando nascer como filho do seu filho para receber o patrimônio, e tão profundos e variados seriam os abusos de Deus em sua sapiência e tudo evita através do esquecimento. Voltemos agora às perguntas iniciais. Por que na cidade de Armero, enquanto dormiam, por que crianças e velhos? Creio que já sabem a resposta. Eles mesmos pediram aquela expiação como reparação do mal que fizeram a outrem, portanto, a si próprios. Foi o cumprimento da lei kármica, distribuindo conforme os meado. Os que conseguiram safar-se estavam quites com a contabilidade divina, pelo menos no que se relaciona ao episódio. O que sofreu apenas pequenos danos e que se comprometeu menos no passado. Jesus foi de uma clareza inquestionável quando condicionou nossos infortúnios ao erro ou pecado por nós cometido, ao promover as suas curas após a aferição perispiritual do doente, efetuada ao verificar se o seu karma podia ou não ser liberado. Em outras palavras, se o sofrimento já limpara aquele perispírito das manchas provenientes dos erros praticados.
Jesus enfatizava: vai e não peques mais. Evidência clara de que a causa primária da doença era o afastamento das leis morais. Meus amigos, foi um capítulo muito interessante, que vem evidenciar para aqueles que não querem entender que a reencarnação é uma lei biológica, que tudo isso já fez parte de nossos conhecimentos no passado, e que as igrejas atuais, depois do concílio, fizeram por afastar esse conhecimento para manter o ser humano prisioneiro dos seus erros, da sua ignorância. Deixo vocês nesse capítulo, agradecendo a companhia e espero a todos no capítulo seguinte.